Boa tarde, meu povo, tudo bem com vocês? Olha, eu opino aqui para trazer um vídeo para vocês. Vou estar falando aqui sobre a Tatiane, né? Que, segundo testemunha, foi vítima também de Marcos Rony. E a testemunha decidiu falar tudo. Ontem tivemos uma testemunha que falou sobre o caso. Hoje tivemos acesso a outra testemunha que também deu aí uma entrevista e decidiu falar tudo. É uma amiga de Marcos Rony, na verdade, amiga de Tatiane, e conhecia Marcos Rony. E por essa razão decidiu, após 8 anos, quebrar todo o silêncio. Ah, falar em silêncio, eu vou responder aqui algumas pessoas que perguntam: isso todo mundo já sabe. Isso todo mundo já sabe. Então, mas é melhor, esse assunto já deu. Gente, é por causa do esquecimento que muitos casos eles não tomam repercussão e ficam sem justiça. Se muitas das vezes gritamos todos os dias por justiça e o caso ele não tem solução, imagina se silenciarmos. Então, o que eu respondo para as pessoas que diz de novo, eu respondo o seguinte: sim, de novo, enquanto não tiver solução, a gente vai clamar, porque existe um pai que sofre sem justiça há 8 anos pela a situação em que encontrou. Gente, se vocês vissem a situação, acho que todos já puderam ver, eu não consegui nem botar aqui, a situação que ela foi encontrada, Tatiane, é algo assim terrível. 8 anos Tibagi em silêncio. 8 anos a imprensa não fala de nada sobre isso. 8 anos o processo arquivado. 8 anos. E se não fosse o caso Isis, seria um caso totalmente encerrado. Porém, o caso foi reaberto. Essa que vocês estão vendo é Tatiane, a pessoa que se envolveu com Marcos Rony. Inclusive, até uma tatuagem com o nome dela ele tinha. Tão sério era o relacionamento, porém ambos eram comprometidos e haviam ali um relacionamento extraconjugal, onde Marcos Rony, metido a garanhão, saía, deveria ter uma lábia muito boa para estar enganando um monte de mulher por aí em Tibagi, né? E graças a Deus isso foi interrompido. Graças a Deus, infelizmente, eu digo, pela situação em que foi interrompido, porque hoje ele se encontra atrás das grades. E pode ser indiciado amanhã. Amanhã eu quero que vocês fiquem atentos, porque amanhã terá a coletiva do encerramento do inquérito. E aí o caso vai para a mão dos promotores. E aí começa uma nova saga. O caso da Ana Sofia está nas mãos dos promotores e existe um silêncio muito grande até que isso seja decidido, se arquivado ou reaberto, ou as diligências que serão tomadas. Isso deixa a gente totalmente angustiados e perplexos, porque nós queríamos que todos esses casos tivessem logo uma solução. Porém, enquanto não tiver, a gente tem que falar, né? Eu vou trazer uns vídeos aí da Ana Sofia por esses dias, como resposta de que eu não esqueço esse caso, né? E se for de novo a mesma coisa, sim, enquanto a justiça não for feita, tem que ter alguém que clame. E se não for o clamor popular, quem clamará por essas vítimas? Estamos diante da Tatiane, que foi encontrada de uma forma terrível. Acredito que o pai, até hoje, quando vê aquela cena, não suporta, né? De tão, sabe, algo tipo de terror mesmo, que a gente viu que aconteceu com Tatiane, né? Segundo a testemunha, gente, que resolveu abrir tudo e falar tudo e reabrir, e através dessa testemunha o caso será reaberto, porque ela conhecia Marcos Rony. Ela disse que muitas vezes, segundo ela, bateu de frente com Marcos Rony. Sabia quem ele era ali em Tibagi. E outra, não só é palavra dela, Tibagi quase inteira conhecia a moral desse homem, a índole desse camarada que não tinha, né? Todo mundo em Tibagi fica perplexo porque passou tanto tempo e não teve justiça. Segundo a testemunha, ela falou em uma entrevista que não existiu o tal do peregrino lá que vivia peregrinando e
e ele foi indiciado, foi preso e ela disse que, para surpresa dela, ficou sabendo que esse cara não existe. Arrumar alguém para colocar no lugar. Como assim? Eu não entendi. Foi nada, gente. Pelo amor de Deus. Em que país nós estamos? Ah, esqueci. É o Brasil. E quando se trata de Brasil, o que podemos esperar, não é mesmo? Infelizmente, é essa revolta que os brasileiros têm. Como eu falei para vocês e repito, a minha vontade é de sair desse lugar. Não vou mentir para vocês. Não me sinto satisfeita, nem muito menos segura neste local, né? Não onde eu moro, na minha cidade, mas eu estou falando em termos de Brasil. Sabe por quê? Porque eu vejo tantas mulheres, tantas senhoras, tantas crianças desaparecerem. E se não for o clamor nacional, se não for eu estar aqui repetindo, cobrando e pedindo que a justiça seja feita, o caso muitas vezes entra no esquecimento terrível. A outra coisa que eu vou falar aqui é sobre a esposa de Marcos Rony. Amanhã ela terá um desfecho. Será que ela será indiciada? Ou ela será inclusa na reabertura do novo processo, do novo não, né? Do processo de 8 anos da Tatiane, né? Porque, segundo as vítimas, a amiga da vítima, ela segurou, né? Marcos Rony atraiu a Tatiane para um local onde a esposa dele pôde bater nela. E, na minha opinião, não sei o que essa mulher está fazendo solta, sinceramente, diante das mentiras que já foram ditas por ela em rede nacional e também que foram confrontadas pelo delegado. E também, no caso, Isis, principalmente, né? Porque é o caso que está agora em evidência, mas não podemos esquecer do caso Tatiane. Existe um pai que quer justiça há 8 anos. Existe uma cidade que clama, que pede à corregedoria que ajeite esse caso para que ele venha ser descoberto tudo o que aconteceu naquele dia que Tatiane, possivelmente, segundo a testemunha, foi o caso parecido com a Isis. Também teria saído para encontrar com Marcos Rony. E segundo essa testemunha que decidiu falar tudo, ela saiu e disse que ia encontrar com ele. E um dia depois aparece naquela situação em que todos puderam ver, né? Então, não é o primeiro caso, e se não fosse o caso Isis, talvez esse caso nem chegaria a mim e nem a você, o caso Tatiane. O pai agora nasce uma esperança no coração desse homem, de saber quem fez isso com a filha. Saber da índole do Marcos Rony, ele também sabe, né? Na época, muitos da cidade sabiam que ele tinha algo com a Tatiane. Todo mundo sabia. E por que não investigar este homem? Esse homem tinha uma tatuagem como prova de que ele tinha acesso a ela a tempo e a fora de tempo ali. Porque quando uma pessoa tatua o nome de outra, é porque realmente está em um relacionamento, possivelmente. E por que esse homem não foi investigado tempos atrás? Pois é, não foi, pasmem vocês, como eu falei, estamos no Brasil. Mas a nossa esperança não pode morrer, por isso clamamos justiça pela Isis. A Isis que ganha um novo, e se não for a imprensa, eu e você que clame, nada será feito, né? No caso Isis, o caso da Tatiane foi descoberto. Agora vamos supor quantas pessoas não se envolveu com esse homem e o que esse homem teria feito, porque segundo todo mundo de Tibagi, esse homem tocava o terror onde quer que ele passasse. E tinha uma certa proteção, porque segundo o que veio na mídia, curso de vigilante esse homem não tinha, mas andava com carro até de policial. Se achava o policial que poderia fazer tudo com suas próprias mãos. Mas um dia a casa decidiu cair para Marcos Rony. Enquanto não tivermos resposta sobre o que acontecerá ou de onde ele teria colocado possivelmente a Isis, a gente fica nesta apreensão. Desconfia-se que essa jovem esteja naquela obra, né? Porque ele foi de meia-noite para 1 hora da manhã, o sinal foi detectado que ele esteve durante 1 hora naquela obra. Para mim, tempo suficiente para desfazer de alguém. Tempo suficiente, né, para desfazer de roupas, de botas e etc. E a esposa dele, onde vem nessa história? Nas mentiras, encobrindo ele e também pelo caso Tatiane, que já foi ela que agrediu Tatiane certa vez. Então, acredito que ela possa ser ali incluída. É o que a população espera
e não sabe ainda porque ainda não foi indiciada. Mas amanhã nasce uma esperança no meu coração e no seu. Porque é amanhã, sexta-feira, que o caso, o inquérito é encerrado e terá uma coletiva de imprensa. Ficamos atentos porque são momentos decisivos. Ontem eu vi a mãe da Isis chorando, dizendo que estava com muita saudade, que havia comprado um presente. Gente, eu me emocionei, eu ia trazer um vídeo só disso. Eu sou muito emotiva, quem me conhece há muito tempo já sabe. E quando se trata desse assunto de mãe, de filha, de perca de filho, eu sinto na pele, porque também eu perdi o meu filho, eu sei a dor que essas mães passam dia após dia sem ter notícias, né? Muito pior do que eu, porque eu tive ainda o prazer de ver meu filho enterrado. E essas mães, nem isso para dar um alívio, felicidade não, porque quem perde nunca é feliz. É um pedaço de você que se vai, independente de quantos você tenha. Mas, pelo menos, ali, o alívio de saber que ela está enterrada. Isso a mãe da Isis não teve, isso a mãe da Ana Sofia não teve, e outras que se repetem dia após dia no nosso país. Então, eu me emociono com essas pessoas, e ontem eu vi o vídeo dela, ela havia comprado um presente, porque a Isis estava na igreja, ela tinha entrado na igreja, e talvez a maturidade da maternidade traria para ela uma nova vida em Cristo, e ela abandonaria esse homem para sempre. Porém, não deu tempo. E aqui eu deixo um conselho para todas as jovens, para as mulheres que são casadas, mulheres solteiras, que se alguém me ouvir, se vocês puderem tomar um conselho, não se envolva com certo tipo de gente, não se envolva vocês que são solteiras, com certo tipo de homens, gente. O mundo, ele tá aí perverso, as pessoas não têm escrito na testa, eu sou mal. Então, para evitar isso, procure pessoas que para se relacionar que sejam, lógico, livres e que sejam pessoas de bom caráter, que você conheça. Mas hoje em dia está uma bagunça tão grande. Eu vejo tantas jovens, tantas pessoas, gente, perecer na mão de gente tão ruim, sabe? Porque na testa desse homem aqui não existia eu sou um monstro. Ele não dizia eu vou acabar com você. Não, nem com ela, nem com Tatiane. Elas foram iludidas, talvez, por uma lábia de um marmanjo que não merece estar em sociedade. Eu acredito que tanto Tatiane quanto Isis foram vítimas de uma lábia que a levaram para um laço e laço, infelizmente, de morte. A Bíblia diz: há caminhos que para os seus olhos parecem bons, mas o final dele são finais trágicos. E isso é muito real. A gente vê dia a dia após isso. Então, que todas as jovens tomem a consciência, é um conselho que eu dou, de prevenir a sua vida. A vida da gente é tão preciosa, né? E peçam a Deus direcionamento antes de se relacionar com alguém. Porque na testa de ninguém está escrito eu vou acabar com você. Até porque se tivesse, ninguém cairia nessa. Acredito que essas meninas foram enganadas, né? Tanto Isis como Tatiana. Você pode dizer, mas a Tatiana já era velha, não sei o quê, não sei o quê. Não, mas foram enganadas, né? Infelizmente, caíram em um laço do inimigo terrível que levou a essa fatalidade triste. Mas nada está perdido, porque a justiça ela vai ser feita. E no caso da Isis, amanhã, com certeza ouviremos da polícia de Tibagi que Marcos Rony será indiciado e se tornará réu no tribunal do júri. E é isso que eu e você esperamos, que ele fique preso e o maior tempo da vida. E quem estiver envolvido, e se porventura a esposa dele estiver, nesse caso da Isis, a não ser proteção, que ela quis protegê-lo, mas se ela teve cumplicidade, que isso venha à tona e que a justiça seja feita. Se não, que ela vá cuidar dos seus filhos e viver a sua vida. Mas que ela mentiu. E por conta disso, acredito que alguma coisa virá para ela amanhã na coletiva de imprensa. Mas também, se não, não podemos fazer nada e clamar que esse homem, que é o principal suspeito de ter feito algo com a Isis e possivelmente com Tatiane, porque o inquérito foi reaberto, e ele pague com a
pena máxima que existir nesse nosso país, não é isso, meu povo? E com essas revelações ditas pela testemunha do caso Tatiane, que o caso da Isis e Tatiane tenha uma resposta ao que queremos. Fiquem com Deus, beijos e fui, meu povo.